Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Roberto Carley, atuo como oftalmologista há mais de 30 anos, com especial dedicação à cirurgia de catarata e refrativa. Preparei essa apresentação com o objetivo de revisarmos os princípios e desenvolvimentos relacionados à ótica cirúrgica e à berrometria ocular total, para que possamos não só compreender melhor os fatores que influenciam na qualidade visual, mas como utilizar essas informações para otimizarmos nossos resultados cirúrgicos. A apresentação foi dividida em 3 módulos para facilitar a didática e o aprendizado. Neste primeiro módulo, abordaremos os conceitos e os fundamentos da ótica cirúrgica. No princípio de tudo, houve a transcendente e inexplicável criação da luz, conforme relatado no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 3 e 4. Desde a criação da luz, levou muito tempo ainda, até que o homem descobrisse como extrair dela todo o seu incrível potencial. Graças à genialidade e à evolução no conhecimento dos fenômenos e efeitos ligados à luz, através de diversos estudiosos e cientistas, principalmente no século XIX, dentre eles Heinrich Hertz, James Maxwell e Thomas Edison, hoje o mundo pode desfrutar dos inúmeros benefícios tecnológicos de suas descobertas e invenções. A luz é um tipo de energia de natureza eletromagnética que compreende uma faixa visível ao olho humano. Possui um comportamento complexo, pois se apresenta como onda e como partícula. Essa partícula é chamada de fóton. Esse comportamento, chamado de dualidade partícula-onda, pode ser demonstrado utilizando-se filtros polarizadores de luz, como vemos nessa ilustração, pois a polarização seleciona ondas, mas não as partículas. A luz é estudada através de 3 principais ramos da ótica: a ótica geométrica, a ótica física ou ondulatória e a ótica quântica, com suas diversas propriedades, conforme vemos relacionadas aqui nesse slide. As que interessam ao nosso estudo, especialmente as relativas às ondas, serão melhor explicadas adiante. Vamos entender melhor a anatomia da onda. Componentes da onda. Como já dissemos, a luz é uma onda eletromagnética, logo, ela possui um componente elétrico e outro magnético que a acompanha. Na ilustração, a onda elétrica é representada pela cor vermelha e a magnética pela cor verde. Ambas possuem um componente elevado, cujo extremo chamamos de crista, e um elemento decaído, cujo extremo chamamos de vale, sendo estes divididos ao meio por um eixo que é a linha de propagação ou a direção do raio. A distância entre esta linha e a crista, ou esta linha e o vale, chamamos de amplitude de onda. A onda é composta por ciclos, e um ciclo é composto por 2 ondas completas que possuem uma crista e um vale. A frequência é o número de vezes que um ciclo se repete por segundo, e a distância entre o pico de 2 cristas ou fundo de 2 vales chamamos de comprimento de onda. Fase e interferência. A fase é o alinhamento de cristas e vales de raios luminosos que correm paralelos ou próximos uns dos outros. Este alinhamento produz interações entre as ondas que chamamos de interferência. Quando as cristas alinham-se perfeitamente, ocorre uma interferência chamada de interferência construtiva, resultando em um aumento da amplitude de onda. E quando as cristas alinham-se em maior ou menor grau com o vale, existe uma interferência conhecida como destrutiva, que pode tanto reduzir, como aqui nesse exemplo, ou elas podem simplesmente eliminar, totalmente a amplitude da onda. Espectro da luz. A faixa visível ao olho humano compreende uma faixa estreita de comprimento de onda, que vai da cor violeta, com cerca de 300 a 400 nanômetros, até o vermelho, com cerca de 750 a 780 nanômetros de comprimento de onda. Abaixo do violeta estão as faixas do ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos. E acima do vermelho estão as faixas do infravermelho, micro-ondas e frequências de rádio. A visão é o principal dos nossos sentidos, pois é responsável por cerca de 80% das informações que recebemos do ambiente. A luz é absorvida ou refletida pelos objetos e a natureza de cada um determina as cores que chegam aos nossos olhos.
A luz precisa então ser focalizada, captada pelas células especializadas da retina e processada no cérebro, para identificarmos, além das cores, as formas e distâncias e movimentos. E isso ocorre mediante um processo físico-químico em um sistema biológico altamente complexo e perfeitamente concebido. Frente de onda. Frente de onda são frentes imaginárias de propagação de ondas interligadas por fase de ciclo e podem assumir várias formas, dependendo da sua fonte geradora ou do meio que se propaga, como observamos em alguns exemplos nessa ilustração aqui. Numa fonte luminosa plana, a frente de onda se propaga de forma planar. Em uma fonte esférica, ela se propaga de forma divergente. E em uma fonte irregular, ela tende a se propagar de forma irregular também. E a sua propagação também sofre de acordo com o meio em que se propaga ou se reflete, como em lentes ou superfícies especulares. Refração. Refração é um fenômeno físico que ocorre quando uma onda, partículas fotônicas ou frente de onda sofre um desvio de sua direção pela alteração da velocidade de propagação ao mudar de meios com diferentes densidades, e obedecendo à chamada lei de Snell, em que o ângulo de desvio em relação ao eixo da normal varia de acordo com o índice de incidência do raio de refração de cada meio, como podemos ver nessas ilustrações. Quanto maior o índice de refração e de incidência, tanto maior será o desvio sofrido pelo raio. Refração esférica. Em uma lente esférica, os raios luminosos ou frente de onda provenientes do infinito, eles tendem a convergir seu foco para um ponto chamado ponto focal. A distância entre o centro óptico da lente e o ponto focal chamamos de distância focal, que é inversamente proporcional à sua medida em dioptrias. As lentes esféricas podem ser convexas, positivas, e côncavas, negativas, e o foco pode ser real ou virtual, obedecendo à equação matemática D é igual a 1 sobre F, e onde D é dioptria e F é a distância focal expressada em metros. Refração esferocilíndrica. Em uma lente esferocilíndrica ou com toricidade, existem dois planos ou linhas focais, F1 e F2, onde o foco mais anterior está relacionado ao meridiano mais curvo e o foco mais posterior ao meridiano mais plano da lente. A distância entre estas linhas focais chamamos de intervalo de Sturm. E corresponde ao quê? Ao poder do cilindro no astigmatismo. A interseção média entre as linhas focais nós chamamos de círculo de menor confusão e corresponde ao equivalente esférico em um sistema esferocilíndrico. Este conjunto de planos focais e seus componentes conhecemos como conoide de Sturm. Difração. Difração é uma propriedade da onda, ou frente de onda, em sofrer desvios ao encontrar obstáculos ou aberturas. De acordo com o diâmetro da abertura e o comprimento de onda, podemos observar diferentes comportamentos da frente de onda, como representado aqui nesta ilustração. O fenômeno físico da difração em experimentos que utilizam fendas e orifícios lançaram bases para postular as teorias que a luz se comporta como onda e como partícula. Na primeira ilustração, vemos a luz passando por uma placa com uma fenda e outra com duas fendas. E se observa a difração, formando franjas equivalentes a fases, com suas interferências construtivas, né, com essas faixas claras, e destrutivas com as faixas escuras. Na segunda ilustração, observamos uma projeção através de um orifício estenopeico, produzindo uma imagem com franjas anulares concêntricas conhecidas como disco de Airy. Lio refrativa e difrativa. As lentes difrativas são aquelas que utilizam o princípio dos prismas circulares concêntricos como nas lentes de Fresnel, para aumentar o poder dióptrico de uma lente de forma significativa sem impactar na sua espessura. Diferentes perfis e combinações de foco podem ser trabalhados na superfície difrativa. A combinação de diferentes padrões difrativos associados ao padrão refrativo convencional
permitiu há algumas décadas a indústria óptica alcançasse a tão desejada multifocalidade para suas lentes de contato, lentes intraoculares. No entanto, devido ao próprio fenômeno da difração, ainda observam-se perdas de energia luminosa que exigem do profissional um maior cuidado e critério na escolha, no cálculo e na seleção dos pacientes com vistas a buscar o melhor resultado em qualidade de foco e de visão. Aberrações ópticas. Aberrações ópticas são fenômenos em que o desvio de raios luminosos de um sistema óptico em uma lente ou espelho resultam numa imagem distorcida, borrada ou com cores defeituosas. De forma geral, podemos dividir as aberrações em cromáticas e monocromáticas ou geométricas. As aberrações ópticas cromáticas ocorrem devido ao desvio de diferentes comprimentos de onda existentes na luz branca quando passa por um determinado meio. Existem diferentes materiais e meios que decompõem as cores da luz, mais que outros, e para fazer essa distinção, criou-se um valor de referência chamado de número AB. Quanto maior o número AB de uma lente ou meio, melhor será a sua qualidade, e menor será esta decomposição das cores. Nesta tabela, relacionamos alguns materiais, comparando com o número AB médio dos meios transparentes do olho humano. As aberrações ópticas cromáticas podem ser classificadas de acordo com a direção do desvio, em longitudinal e lateral, conforme observamos nessa ilustração. A longitudinal ocorre ao longo da linha de propagação e pode ser observada no caso do teste do ocromo verde-vermelho, que é realizado no consultório para refinamento da esfera. E a lateral, quando se observa algum objeto diagonalmente através de uma lente de má qualidade ou com número AB baixo. Os comprimentos de onda mais curtos, como o violeta, azul e verde, tendem a desviar com mais intensidade que o comprimento de onda mais longo, como o vermelho. Aberrações ópticas monocromáticas ou geométricas. São aquelas que implicam na qualidade do foco da imagem. As duas grandes classes delas são as de baixa ordem e as de alta ordem. As aberrações de baixa ordem são, no geral, aquelas que podem ser corrigidas mais facilmente através de auxílios ópticos conhecidos, onde as mais importantes são os defocos, representada pela miopia e hipermetropia, e o astigmatismo regular primário. As aberrações de alta ordem são geralmente menos conhecidas, mas ainda podem impactar de forma significativa na qualidade da visão e, no geral, são mais desafiadoras de serem corrigidas com os recursos ópticos convencionais. Na ordem de relevância, consideramos o coma, a aberração esférica e o trefóide. O físico holandês Frits Zernike, inventor do microscópio de contraste de fase e prêmio Nobel em 1953, desenvolveu estudos em aberrometria e organizou em 1930 a clássica pirâmide dos polinômios de Zernike, onde vemos nesta ilustração as aberrações de baixa e de alta ordem e as diferentes aberrações em grau de complexidade organizadas em variações verticais, como em linhas em ordem radial, varrendo concentricamente do centro para a periferia, e as variações horizontais, como colunas em frequência azimutal, varrendo a partir do eixo central os 360 graus. Não iremos nos aprofundar na complexidade desta classificação, que teoricamente pode ser infinita, mas para a nossa prática da aberrometria clínica, basta nos atermos principalmente até a quarta ou a sexta ordem, onde se posicionam as aberrações esféricas e os diferentes tipos de comas e trefóides. Aberrações e qualidade do foco. Devido à difração provocada pelo desvio da luz ao passar pela borda da pupila, dependendo da abertura, pode ocorrer um maior ou menor efeito do espalhamento da luz, conforme o padrão do disco de Airy. Esse efeito pode ser melhor observado através da análise do PSF, ou Point Spread Function, ou seja, função de espalhamento de ponto, e também da razão de Strehl. O PSF demonstra a reprodução da imagem a partir de uma fonte pontual, e a razão de Strehl é um valor relativo que representa a intensidade do ponto atual em relação à intensidade do ponto ideal, e pode variar entre 0 e 1, onde 1 é a intensidade máxima, aqui como a gente vê nessa representação, né? Essa escala.
Nesta ilustração, temos dois sistemas ópticos, onde o de cima não possui aberrações de alta ordem e o de baixo possui. Na comparação, é possível observar a diferença entre as imagens do PSF, né? Nesse que não tem aberração, o ponto é bem concentrado, né? E o outro que tem aberração, o ponto ele é mais espalhado. As aberrações ópticas de um sistema podem ser decompostas e quantificadas de forma isolada, como já vimos nos polinômios de Zerner. Para simplificar o entendimento dos valores das aberrações e seus efeitos, foi criado o RMS, que é a raiz quadrática dessas aberrações em relação à frente de onda ideal. O RMS quantifica o valor total desta interação, pois pode haver somação ou subtração na interação entre elas, e a sua unidade é expressada em micrômetro. Devemos lembrar, então, que quanto maior o valor da RMS, maior o impacto na qualidade da imagem. Aberrações e contraste. Frequência espacial. Frequência espacial é o número de ciclos contidos em uma unidade de espaço para formar uma imagem. Para análise da frequência espacial, geralmente se utiliza padrões de pares contrastantes de faixas claras e escuras, de espessura variável, com o objetivo de verificar a qualidade de um sistema óptico e pode ser expressada como par de linhas por milímetros ou ciclo por grau. Objetos grandes com partes maiores e mais fáceis de serem distinguidas possuem frequência espacial menor, enquanto detalhes e partes pequenas, mais difíceis de serem distinguidas, possuem frequência espacial maior. MTF, do inglês Modular Transfer Function, em tradução livre, é a função de transferência de modulação e representa a capacidade de um sistema óptico em transferir o contraste ou a qualidade da forma do objeto para a qualidade ou forma da sua imagem, como vemos nessa representação. Quanto melhor a similaridade entre os detalhes do objeto e da sua imagem, melhor será o MTF do sistema. O MTF é representado normalmente em gráficos 2D ou bidimensionais, onde o eixo vertical Y mede a taxa de contraste em porcentagem de 0 a 100 e o eixo horizontal X representa a frequência espacial, que é o nível de detalhe ou de complexidade, geralmente medido em pares de linhas por milímetro. Os detalhes essenciais sobre a representação e leitura desses gráficos incluem saber que um sistema óptico perfeito transferiria 100% do contraste para qualquer nível de detalhe. Contudo, na realidade, as curvas de MTF sempre declinam à medida que o valor no eixo X aumenta com mais detalhes. A nitidez ou contraste no eixo Y cai. O ponto exato onde a curva toca a base indica a resolução do limite do sistema, né? A partir do qual os detalhes realmente vão se tornar indistinguíveis, né, quando chega nesse limite aqui. Como podemos ver no exemplo desta ilustração à direita, que analisa um padrão de pares de faixas radiais, o sistema óptico de cima possui um MTF e um PSF bem melhores que o sistema óptico de baixo. Neste gráfico, conseguimos verificar a equivalência da imagem de seus respectivos níveis de contraste no eixo vertical em relação à frequência espacial no nível de detalhes no eixo horizontal. Exemplificando melhor nesta curvatura de MTF, a frequência espacial com 10 pares de linhas por milímetro, o contraste aqui é de 90%. Já com 40 pares, ele cai para 20%. E com cerca de 75 pares de linha, o contraste vai a zero, né? Significando que aqui as linhas se tornaram imperceptíveis aqui. Aberrações e resolução. Resolução espacial. Resolução espacial é a capacidade de um sensor óptico, no caso aqui a fóbia, em conseguir diferenciar detalhes em uma imagem. Exames como o oftalmoscópio confocal de varredura laser conseguem mostrar essas unidades básicas da região macular, responsáveis pela capacidade resolutiva do olho humano, que possui cerca de 6 milhões de cones e 120 milhões de bastonetes. Nossos olhos possuem um poder de resolução espacial capaz de distinguir uma partícula com até 50 micra, ou o equivalente a enxergar o mais fino fio de cabelo, ou uma bola de futebol
a cerca de 750 metros de distância, correspondente a 1 minuto de grau de ar, mas obviamente considerando as condições ideais de iluminação e focalização. Eixos oculares e centralização. A título acadêmico, consideramos 4 os eixos oculares. Eixo pupilar, correspondente ao centro da pupila visto na córnea. Eixo óptico, correspondente ao centro geométrico do olho, onde normalmente se considera o centro do globo ocular, a partir do branco a branco. Eixo visual, correspondente ao centro de fixação, geralmente representado pelo eixo que vai da primeira imagem de Purkinje na córnea até a fóvea na retina. Linha de visão, linha que liga o centro da pupila até o centro da fóvea. Os ângulos de maior interesse entre esses eixos são o ângulo kappa, o corde μ, o ângulo alfa, o corde alfa. O ângulo kappa é o formado entre o eixo visual e o centro da pupila. O ângulo alfa é o formado entre o eixo visual e o centro geométrico. Apenas a título de curiosidade, existe ainda o ângulo lambda, que é formado entre a linha de visão que passa pelo centro pupilar até a fóvea e o eixo visual. Na prática, utilizamos apenas os 3 primeiros eixos e os 2 ângulos. E quanto mais próximo ou alinhado estiver esses eixos entre si, menor será a interferência na qualidade da imagem formada na retina. Aberração esférica e asfericidade. Apesar de serem termos semelhantes e amplamente utilizados na ótica cirúrgica, eles não devem ser confundidos. Enquanto a aberração esférica é um tipo de aberração óptica de alta ordem, expressada como SA e pela unidade micra, a asfericidade ela define o formato de uma superfície curva e é expressada pela letra Q, e é o valor de um índice sem unidade, e pode ser negativa quando o centro é mais curvo que a periferia, neutra quando é uma esfera, ou positiva quando o centro é mais plano que a periferia. Ambas são aferidas de forma padronizada no diâmetro de 6 mm. Uma lente com superfície esférica tem a esfericidade igual a zero, e sua aberração esférica é maior que zero. Ou seja, os raios luminosos que incidem mais próximo ao seu eixo central convergem para um ponto focal mais posterior, e os raios que incidem mais afastados do eixo central focalizam mais anterior, conforme demonstrado na ilustração da esquerda. A córnea humana normal possui uma esfericidade média de menos 0,26, com uma curvatura mais acentuada no centro em relação à sua periferia, e sua aberração esférica é levemente positiva, em torno de 0,27 micra, variando 10 micras para mais ou para menos, e é considerada uma superfície asférica ou prolada, conforme vemos na ilustração aqui da direita. Para facilitar a distinção entre aberração esférica positiva e negativa, consideramos positiva quando os raios luminosos mais próximos do eixo central cruzam-se com os mais periféricos, e negativa quando os raios luminosos mais próximos do eixo central não se cruzam com os mais periféricos, como veremos em alguns exemplos a seguir. Nesta ilustração, vemos alguns exemplos que mostram comparações entre diferentes curvaturas com suas respectivas aberrações esféricas e asfericidades. De cima para baixo, temos primeiro uma córnea oblada, semelhante a uma elipse, onde a área central é mais plana que a periférica. Comumente é encontrada em pós-operatório de cirurgia refrativa miópica, onde devemos encontrar uma aberração esférica muito positiva, com os raios luminosos centrais e periféricos entrecruzando-se no eixo central e uma esfericidade positiva. Em seguida, temos uma esfera pura, com uma aberração esférica positiva, raios luminosos entrecruzando-se no eixo central e uma esfericidade neutra ou zero. No olho normal, temos uma superfície prolada ou asférica, com aberração esférica levemente positiva, de mais ou menos 0,27 em média, com os raios luminosos centrais e periféricos ainda entrecruzando-se entre si no eixo central, e uma esfericidade negativa em torno de menos 0,26. Para termos uma superfície com aberração esférica neutra ou zero, ou seja, todos os raios luminosos centrais e periféricos convergindo para o mesmo ponto, o eixo central, precisamos de uma superfície curva em forma de parábola, com uma esfericidade em torno de menos 0,50 a menos 0,53, como representado aqui.
E para concluir, em uma superfície hiperprolada, onde a área central é muito mais curva do que a periférica, como ocorre nas cirurgias refrativas hipermetrópicas, observamos uma aberração esférica negativa, onde os raios luminosos mais centrais eles convergem para um ponto mais anterior, aqui, ó, e o mais periférico ele converge para um ponto mais posterior no eixo central, portanto, sem cruzamento entre eles. E sua asfericidade é negativa também, aqui, né? Às vezes até além de, geralmente além de 0,50, menos 0,53. Né? O diâmetro pupilar é um parâmetro que influencia na profundidade de foco e na qualidade da imagem, conforme vemos nesta ilustração. Os raios luminosos mais próximos ao eixo central de um sistema óptico sofrem menor desvio, né, como vemos aqui. Portanto, produzem uma menor aberração esférica, melhorando a tolerância às diferentes distâncias focais e impactando menos na qualidade da imagem. O aumento da pupila ela já gera um maior desvio dos raios luminosos, né, ocasionando o aumento da aberração esférica e diminuindo a profundidade de foco, enquanto a redução da pupila diminui a aberração esférica e aumenta a profundidade de foco. Com esse slide, encerramos aqui nossa revisão dos conceitos e fundamentos da ótica cirúrgica. No próximo módulo, abordaremos sobre o exame de aberrometria ocular total. Até lá!